Então, no yoga, falar sobre o bem e o mal é um tema muito poderoso para qualquer filosofia. E aí uma das coisas era a esperança que nós podemos ter nos tempos atuais com essas máfias, esses sistemas de ganância, como identificar o mal, quem está governando o mundo. Então essa dança entre o bem e o mal é um tema poderoso para nós falar sobre o bem e o mal. E aí eu fiquei estudando, eu falei, o mal, vamos ver o que o mal, como eu vou estudar a maldade, o mal, a crueldade. E essa pergunta dentro do yoga tem uma margem enorme. Eu resumi algumas coisinhas, né? E uma das primeiras era a que traria esperança para a gente. Mas antes de falar da esperança, porque quando você está, qual que é a ferramenta do mal? É você entrar no medo, né? Falar, o mundo está perdido, o mal está dominando o nosso mundo. Existe mais maldade do que bondade no planeta? São perguntas que a gente estava. E aí isso vai virar uma aula mais completa, mas só um resuminho aqui, né? O mal vem da ignorância. O mal, a maldade, ele vem da ignorância. Por quê? Porque quando você precisa, o que o mal representa? Aquilo que você não quer, aquilo que eu não quero para o outro, não quero para mim. Então, por exemplo, na floresta, você tem a onça e o coelho. Qual que é o mal, qual que é o bom na floresta? Existe um bom e um mal? Você entende que a leitura não é mental do bom e do mal. Existe o quê? Existe o instinto, né? Que pode fazer bem ou mal para ambas as partes. Então, se a onça está com fome e vê um coelho, para o coelho, aquele momento, aquela condição é uma coisa que vai fazer mal para ela. Então a gente descobre que o bem e o mal é uma condição da natureza, tem relação com a dualidade, com a luz, com a sombra, com o saber e com o não saber. Então a onça não vai comer o coelho por maldade, é o instinto, né? É uma necessidade dela. Então dentro da natureza dela, o comer um coelho é matar e é uma violência para o coelho, mas para a onça é uma ação da natureza, é um instinto. E a gente, como ser humano, temos também a nossa luz e a nossa sombra. E entre a luz e a sombra existem atitudes que fazem bem para nós e tem atitudes que fazem mal para nós, na nossa luz e nossa sombra. Esse bem e mal é relativo ao nosso corpo, nosso emocional e nossa mente. Então o bem e mal é uma condição dual da natureza. A sombra e a luz é uma condição da natureza. Então quando a gente fala bem e mal, luz e sombra, estamos falando de condições da natureza. No nível físico, a nossa parte humana, instintiva, animal, também faz coisas boas e ruins para nós mesmos. Fazemos a mesma coisa boa e ruim para o outro? Se fazemos para nós, às vezes querendo ou não querendo, então o outro é consequência. Se eu tenho a capacidade de fazer algo bom para mim, eu tenho a capacidade de transmitir essa mesma coisa para o outro. Então a bondade, o bom está em mim. Da mesma maneira que se eu consigo ser ruim comigo, fazer algo que mesmo com vontade ou contra a minha vontade, subconsciente ou conscientemente, a minha sombra me persegue e a maldade também pode estar em mim, proporcionalmente. A questão aqui é em que nível que nós estamos falando. Então existe a maldade no nível mental humano. Diferente da onça, a natureza humana ela pode ser, além de fazer bem e mal, cruel, ignorante, maldoso, né? Então a maldade no âmbito da mente tem um jeito, uma conotação diferente da maldade no âmbito do instinto. Por exemplo, por instinto, a gente não come uma coisa que está com vontade e depois se arrepende? Não é um desejo fisiológico? Não foi racional você ir lá e tomar um refrigerante cheio de açúcar falando que você fez porque faz bem para você. Você fez porque te deu desejo, vontade. Então, esse conflito entre o bem e o mal acontece no instinto, no emocional e no mental. Então, tá aí. O bem e o mal são condições da natureza. Então, quando a gente fala, nossa, por que existe maldade ou mal no mundo? Porque as leis da natureza estão relacionadas ao que é bom, o que não é bom, e o seu movimento. O que é luz, o que é sombra, o que está claro, o que está escuro. O que move essas forças é a natureza. Então a maldade está na natureza, a bondade está, o que é bom está na natureza, o que é mal está na natureza, está. Agora, a que momento, como que a gente traz isso para sociabilidade para nós? Né?
O que leva um ser humano a optar por ser mais maldoso ao olhar do outro ou bondoso? E aí eu desenhei uma pirâmide para a gente olhar para o mundo hoje, né? Nós estamos divididos em 3 grupos bonitos, que eu gosto da matemática. 70% as pessoas, a grande massa. 25% das pessoas é aquelas pessoas mais especialistas em alguma coisa, aquele que despertou um pouco mais, está buscando. E 5% são aqueles que governam, os excepcionais, os ideais, os governantes, os admiráveis. Então vamos lá, você tem uma pessoa que está ali construindo uma casa, você tem um pedreiro, você tem 10 ajudantes e um pedreiro, aí você tem o chefe de obra, o pedreiro e os ajudantes estão aqui, 70%. Mas quem desenhou e é o chefe da obra? Ele está nos 25%. Esse é o arquiteto, é o engenheiro. E quem é o investidor, o cara que criou o desenho, o projeto, tudo? Esse é o 5%. Então, toda a área, sem ser hierárquica de melhor ou pior, existe os mestres, que a gente admira, os buscadores e o povo que ainda não despertou. Então, existe esse grupo. A grande massa de manobra, que gosta de pão e circo, os 25% das pessoas que fazem a diferença, os artistas revolucionários, em qualquer área, os que estão despertando, autoconhecimento, não é mais tão manipulável como a grande massa, os que têm uma identidade maior, autoconfiança, então esses 25% estão despertando. E nós vemos 5% daquelas pessoas que se superam, aqueles que alcançam um poder maior, um domínio maior, que são nossos guias, mestres, pessoas admiráveis, os grandes ícones. Então, dividindo essa pirâmide, hoje uma pergunta popular e sincera: onde você está? Você se considera um povão, alguém que não vai com a massa, vai pela mídia? Você se considera alguém que está acordando para a vida? Ou alguém que é líder de muitas pessoas e está governando? Não é assim que a gente pensa? Vamos lá, Fran, você que entre as 100 pessoas aqui, como que você se coloca? Nos 25%, né? Na faixa intermediária. No buscador. Isso, já tem despertado algumas coisas. Não inconformado com isso. Isso. Agora, uma notícia. Quantos 5% dos que você põe no topo, tem alguns que você põe no 5% do seu topo ali, alguém que se representa, pessoas admiráveis que você quer seguir o passo e quer aprender algo com eles, seus professores, mestres, guias, está ali. Mas hoje no mundo, 5% são aqueles que mandam no mundo, são os que estão, na sua visão, positivamente, no super bem, ou estão em outro lugar? Os grandes líderes e governantes hoje não são o nosso bonzinho, né? São os maldosos, os egoístas, ignorantes, maldosos. Você entende? Deu para formar uma pirâmide? Agora, você tem alguém que você põe de 5% que são pessoas que você colocaria ali no poder, não tem? Ou a si próprio, às vezes, né? Fala, não, eu quero ser o presidente do país. Mas se você pudesse escolher, você não escolheria alguém? Se você pudesse pesquisar alguém e falar, eu colocaria meu professor, para ser um prefeito, um líder, do que essas pessoas que estão ali. Entende como funciona uma hierarquia dentro da visão cibernética, né? Então aqui, consciência, a inteligência e o instinto que a gente tem que dominar, né? Então a gente tem ali esses 3 movimentos. A gente não tem que dominar o instinto. O instinto é tão bonito. Sim. Sabe? Eu enxergo assim, que querem anular o instinto. Isso. Então, tudo que é instintivo, selvagem, natural, né? É natural. Sim. Então não tem que ser. Então, por exemplo, a gente viveu séculos oprimindo o instinto sexual. Sim. Porque era pecado. Né? Então, você está na natureza, se a onça quiser, ela tem período, inclusive, né? Os animais têm o cio, né? Ninguém vai lá interromper. Ou ficar, né, selecionando como deve ser feito. Eu estou me fazendo entender? Sim. Que o natural, e é uma coisa assim que eu sempre falei, gente, sexo é maravilhoso, é um alimento. Né? Que nem a água. Eu estou
tenho sede, eu vou tomar água. Eu estou com fome, eu vou comer um alimento. Eu tenho sexualidade, eu vou me alimentar com respeito. Eu sempre fui muito libertina, ou liberta, ou livre, o nome que queira dar, mas sempre assim com respeito. Eu sempre exigi respeito e sempre dei respeito. Né? Então, assim, eu não tenho o que reclamar da minha vida. Eu fiz opções por quem eu queria, sabe? Eu vou tomar essa água porque eu sei que ela é boa, ela vai me fazer bem. E não promíscua. Eu acho que aí essa história da proibição, de ser pecado, não sei das quantas, não sei do que, quando houve a liberação, né, nos anos 60, que a mulher todo livre, uma revolução, a revolução, tal, não sei, se tornou uma promiscuidade. Sim, aí saiu do equilíbrio para o extremo de novo. Né? Então, e hoje, então, eu acho que, gente, sabe, mas tá mais assim, vamos colocar só para mais selvagem aí, um selvagem que não é natural. Isso. É desrespeitoso. Porque aí, mas olha que interessante. É com você mesmo, né? Então, as mulheres estão querendo, que eu estou junto, Sim. Legal, vamos junto. Eu sou um ativismo, um feminismo. Né? Eu acho que a gente tem uma grande luta. Muito mais valor, muito mais sensibilidade de entender, estamos juntos. Mas isso não significa que eu tenho que ser uma mercadoria. Então eu tenho que ficar esticada, eu tenho que usar o decote, eu tenho que ficar mostrando. Aí eu acho promiscuidade. Sim, você, uma distorção. Né? É uma distorção. Você... E olha que interessante como o termo muda, né? Quando eu coloquei o domínio do instinto. Realmente, existe uma diferença quando você fala dominar a sua natureza. Dominar a natureza não é oprimi-la, ou controlar, ou distorcer. É diferente. Você tem que desdobrar o termo, né? Quando você fala, temos que dominar nosso instinto, é diferente de oprimi-lo, reprimi-lo. Isso aí é a cultura que a gente recebeu. Quando a gente fala domínio, aí entra o Tantra, aí entra o Yoga. Dominar é ter uma experiência profunda, uma sabedoria sobre o assunto. O domínio, se você domina a dança, você não oprime a dança. Dominar a dança não é oprimir. E dominar é um conceito que não é castrador. Só que eles usam controle, repressão e distorce, né? A manipulação distorce as palavras. Quando a gente entende no yoga yoga Sthita Vritti Nirodha, é o domínio sobre as flutuações da mente. Dominar a mente não é aprisionar a mente, é ao contrário. É você ter profundidade na sabedoria da mente. Então o domínio, Chitta Vritti Nirodha, que significa conseguir controlar, dominar, é como você surfar. Dominar o surf não é reprimir a onda, ou reprimir a prancha, ou reprimir o mar. Porém, na nossa cultura, quando você fala domínio, lembra, as nossas memórias é do que foi reprimido, oprimido. Mas o domínio dos instintos é ter sabedoria sobre eles. Liberdade e sabedoria é o propósito do autodomínio. Não é controlar, castrar ou oprimir. Mas essa é a diferença. Então o yoga tem a visão desrepressora, matriarcal, tântrica, feminina da sabedoria, mas tem que ser bem explicado, Frama. Essa é a importância. Então, quando você pega um termo, ele tem um peso. Você fala domínio, controle, é até difícil achar uma palavra para traduzir controle da mente, domínio da mente, sabedoria da mente, harmonia da mente. Tem que ter uma palavra que represente quando você mergulha naquilo. E alguns exemplos ajudam, como a própria dança. Se você olha uma dança, dançar livre também é um domínio, porque te alegra, te coloca em equilíbrio. Mas se você quer aprender um tango, dominar um tango, você tem que entrar no jogo do tango. Então o domínio não é repressão, o domínio não é opressão, é você entrar na profundidade daquele assunto. E na nossa natureza, o nosso instinto, o nosso lado animal, selvagem, ele tem que ser explorado com sabedoria, transcendido e dominado, mas um domínio sem repressão, sem opressão. Então, minha sexualidade, eu vou dominar ela ou oprimir, ou dominar. O domínio é a arte daquela coisa. Você vai ter uma sabedoria sobre ela. Então, você fala assim, eu domino o equilíbrio. Então, você tem que saber ficar na ponta do pé. É diferente o termo.
Porque a iluminação e a realização, ela é esse caminho do domínio. Mas o domínio é uma coisa da natureza humana, não é a visão mecanicista de isso eu domino, isso é meu, eu controlo e eu sou dono. Não, o domínio é uma ferramenta interna, você em relação àquilo. Não é diferente? Mas a cultura da palavra é essa. Você fala assim, vamos dominar nossos instintos. O nosso padrão geral é, vamos oprimir ele, vamos represar. E não é. O tantrismo, o yoga, fala sobre o quê? Conduzir, vamos alinhar, vamos transformar um vulcão, a potência da natureza, com a habilidade nossa humana, em um raio laser. Vamos usar o fogo para aquecer a nossa casa. Vamos dominar o fogo, para usar ele para aquecer o alimento. E não só deixar o fogo selvagem na floresta. Então é esse local de autodomínio. Por isso que no yoga todas as representações são mais internas. É autodomínio. E aí o autodomínio do sexo é diferente da repressão sexual, da opressão. Como que eu domino o meu sexo? Quando eu sei sobre ele, quando eu danço sobre ele, quando eu conheço ele. Eu estou dentro do reino ali, eu tenho um poder sobre ele, né? Então esse é o domínio. O yoga fala sobre controle, domínio sobre algo, mas sem ser sobre a pessoa ou sobre aquilo. É diferente, né? E aí volta para a síntese. A nossa função como 25% dos rebeldes revolucionários é trazer aquilo que desperta para as pessoas que a gente quer chamar, aprender, ensinar, é ajudar quem quer crescer e também trocar o lugar com quem está em cima. É conseguir pôr na liderança aqueles ícones que a gente idealiza. A nossa luta é conseguir transformar os 5% nos idealistas que nós queremos, os governantes que nós queremos. Essa é a luta. Para que todos da pirâmide recebam, né, canalizem essa luz, não fique ali. Então, 5% oprime 70% e 25% luta por todos, e luta. Aí o medo dos 5% é que os 25% vençam ele, troque de lugar, troque de posto. Isso vai estar nas mitologias dos filmes, dos livros. Vamos lá, Senhor dos Anéis. Tem um vilão tentando dominar a Terra-média. Tem um monte de população esperando os heróis. Quem que são os heróis? É aqueles 5 de cada grupo, 5 anões, 5 elfos, que vão se juntar para tentar transformar o opressor em um grande líder. Então essa é a jornada do bem e do mal. A partir daí vai muito longe. Mas a gente não tentar excluir a sombra, o mal, e sim se posicionar sobre ela, né? O quanto de luz, de bom tem você e o quanto você tem de ignorância, sombra ou mal. E aí fica essa reflexão para cada um. Se a quantidade de bem que você tem em você é o tanto que te mantém num equilíbrio e harmonia, ou a quantidade de sombra, ignorância ou mal que tem em você é o que guia o seu caminho, né? Então aí nasce a reflexão sobre isso. Existem pessoas totalmente só no bem, pessoas totalmente só no mal. Então a gente vai essas perguntas internas. E de novo volta para uma lei da natureza, né? Do equilíbrio. Todo mundo quer poder, né? Todo mundo quer poder. Mas o que você faz com ele, a sua bandeira faz a diferença. Todo mundo quer poder. Poder comer, poder dormir, poder, né? Não poder comprar, poder. Só que aí a diferença está na concepção. A natureza humana é esse mistério. Todo mundo quer poder, mas o que você faz com ele? Se o que você faz para você te faz bem e não prejudica o outro, você considera bem ou mal? Agora, se o que você faz para você prejudica você e prejudica o outro, você considera isso bom ou mal? Entendeu? Ah, eu vou matar 10 para salvar 100. Será? Ah, mas se os 10 forem seus parentes. Ah, eu vou matar 1 para salvar 1000. Será? Se esse 1 for a pessoa que você mais ama na Terra, será que você tem essa mesma coragem? Será que a nobreza está em fazer bem? Como que diferencia no campo mental humano o bem do mal? Se aquilo que você faz, escolheu fazer, se posicionou, faz bem para você. Se você mesmo julga que o que você está fazendo é bom para você e para o outro. Porque se for bom só para você, não sei se é tão o bem assim. Se faz bem para você e para o outro, é mais fácil classificar. Agora, se faz bem para mim e faz mal para o outro, eu não sei se eu classificaria tanto quanto bem. Você entende? Aí que mora a questão humana, né? Quando você vê alguém fazendo um mal, a pergunta é: será que para ele é mal? Ou para ele é bom? Porque existe, não é a ética espiritual, não é o valor divino, é o que ele considera. Agora, eu adoro
comprar um arco e flecha e sair matando o cachorro dos outros na rua. Isso é uma coisa boa? Mas para ele que gosta de caçar é. Agora, a pergunta íntima, ética, interna é: se para você considerar algo bom, é quando é bom só para você? Ou é o famoso que eu considero na nobreza espiritual? Tem um termo espiritual para quando algo é bom para você e para o outro. Tem um termo, chama karuna, compaixão. A compaixão é quando você não quer que as coisas façam mal para o outro. É um amor altruísta. Então assim, eu não vou jogar uma pedra em você só porque acho divertido acertar a sua cabeça. A compaixão não me deixa fazer isso, que é um valor divino de que a sua dor me incomoda. A empatia e a compaixão, esse é o amor altruísta. Eu posso amar jogar pedra na cabeça dos outros, para mim, mas na hora que ela bate e te machuca, se não nasceu em mim a semente do amor altruísta, de que o bem não pode ser só para mim, egoístamente, aí eu comecei a plantar uma semente de um bem que não é só para dentro, é um bem para fora. E aí a gente fecha essa conversa com esse ponto de vista, né? Essas perguntas soltas. Namastê.